Lá no Jardim do Éden, Adão e Eva ouviram pela primeira vez a promessa que encheria seus corações de alegria, a vinda do Salvador. Quando seu primeiro filho nasceu, eles pensaram, será ele o nosso Salvador? Mas aquele ainda não era o momento. Vários pais e filhos esperaram o cumprimento da promessa, mantendo viva a esperança, mas ele não veio. Passaram-se muitos e muitos anos. O povo do Senhor estava cansado de tanta opressão e eles se perguntavam: onde está o nosso rei? Todos esperavam o rei que viria pra libertar da escravidão daquele imperador que oprimia o povo de Deus. Mas ninguém sabia que Deus tinha um plano sensacional. O libertador viria como bebê,
para salvar a mim e a você. Eu quero convidá-los neste momento
abrir as suas Bíblias no Evangelho de Mateus, no capítulo 1, diz assim a palavra de Deus: Eis que a Virgem conceberá e dará à luz um filho, e ele será chamado pelo nome de Emanuel, que quer dizer Deus conosco. Deus, ele está presente. Deus, ele está neste lugar. E é isso que nós vamos louvar e declarar neste momento, que Deus, ele está conosco.
Natal. Existem algumas coisas que elas são tradicionais nessa época, como por exemplo, a ceia de Natal, as luzes nas casas. Chega o mês de dezembro, nós já vemos muitas pessoas decorando, fazendo aquelas decorações bonitas. Tem o famoso peru de Natal, né? Embora hoje em dia as coisas estejam tão caras que talvez o mais propício é um franguinho assado de Natal esse ano, né? Talvez não vai dar para o peru, mas é uma das tradições que se tem no Natal. Uma outra coisa muito tradicional no Natal são os filmes. Quando chega essa época do ano, tem alguns filmes que são de lei passarem na televisão. Creio que um desses filmes, todos aqui, se não assistiram, já ouviram pelo menos falar, que é um filme chamado Esqueceram de Mim. Quem aqui já viu, só por curiosidade, levanta a mão. Seria mais fácil perguntar ao contrário, né? Quem nunca assistiu esse filme, né? Eu lembro que desde criancinha já passava lá o Esqueceram de Mim, que é um filme baseado em um menino que morava em um lar com uma grande família, com muitos irmãos, e na época do Natal a sua família resolve fazer uma viagem. E aí, por uma série de circunstâncias que acontecem, esse menino ele é esquecido sozinho em casa. Menininho novo, aproveita ali os dias para aprontar bastante, mas o fato é que ele é esquecido na ocasião de Natal. E eu creio que na próxima sexta-feira, quando muitos lares celebrarão o Natal, haverá alguém esquecido também. E o tema da mensagem que nós colocamos essa noite é justamente: não esqueçam o aniversariante. Muitos lares que supostamente celebrarão o Natal, eles irão se esquecer do principal, do aniversariante. Embora nós saibamos que é uma data comercial, é uma data simbólica, a Bíblia ela não especifica quando foi o nascimento de Jesus, mas o fato é que em muitos natais, Jesus Cristo, esse que foi adorado aqui, esse que foi declarado pelas crianças, esse menino que nasceu e foi encenado aqui, ele será esquecido por muitas pessoas. Essa semana, meus queridos, bilhões de pessoas ao redor do mundo irão celebrar o Natal. Em muitos lares será uma ocasião para reunir a família. Talvez algumas famílias, como nós vemos, passam o ano inteiro sem se ver, sem ter contato um com o outro, mas chega o Natal, é uma ocasião que muitos aproveitam para reunir os familiares. E às vezes tem aquele parente que a gente só vê nessa época do ano, porque para muitas pessoas é uma ocasião de reunião familiar. Para outras pessoas será uma ocasião de reunir os amigos. Para outros será apenas uma noite de festa, uma noite para fazer um churrasco, uma noite para ouvir música, uma noite para ter uma boa conversa e se alegrar, mas na qual a verdadeira essência e o verdadeiro motivo do Natal, ele será esquecido. E o verdadeiro motivo, a verdadeira razão do Natal é o nascimento de Jesus. O Jesus que nós estamos louvando essa noite, o Jesus que nós estamos adorando, o Jesus que nasceu para que através dele nós pudéssemos ter vida. E é sobre isso que eu quero falar com vocês essa noite. O Natal, ele simboliza vida. Eu quero te fazer uma pergunta: por que o nascimento de Jesus ele é tão importante? Pensa aí um pouquinho entre você e Deus. O porquê o nascimento de Jesus ele é tão
importante. O que essa data ela simboliza? Sabe por que o Natal ele é tão importante? Porque é um momento da história, é um momento na humanidade em que o próprio Deus, ele se faz carne e ele habita entre nós. O Emanuel, como foi declarado essa noite, o Deus conosco, o Deus que se faz presente. E este é o verdadeiro Natal. O verdadeiro Natal ele não se resume a uma árvore decorada. O verdadeiro Natal não se resume a luzes, não se resume a ceia, mas o símbolo, a essência do verdadeiro Natal é a presença de Jesus em nossas vidas. Sabe, os lares que celebrarão o verdadeiro Natal serão aqueles lares, serão aquelas vidas aonde Jesus Cristo, Ele está presente. Muitas pessoas, meus irmãos, nessa ocasião, nessa época que será celebrada, vão buscar paz, vão buscar alegria. Quem de nós aqui essa noite não quer paz? Quem de nós não quer alegria? É algo certo a se buscar. A questão é, como nós temos buscado essa paz? Como nós temos buscado esta alegria? Meus queridos, pode parecer algo absurdo, mas na noite de Natal, muitas pessoas vão buscar a alegria, satisfação nas drogas. Muitos já estão juntando dinheiro essa semana para poder comprar droga e celebrar a noite toda. Vai ser a celebração de muitas pessoas. Outros vão celebrar e buscar alegria em bebidas, outros em conversas, outros em relacionamento. Mas a verdadeira paz, a verdadeira alegria que preenche o nosso coração, ela só pode ser encontrada em Jesus. Ele veio para trazer paz ao mundo, trazer paz à terra. Os anjos declararam isso, declararam aquele que veio para trazer paz. E é isso que nós vamos louvar neste momento.
Jesus, ele veio para trazer paz na terra. O versículo que nós iniciamos o culto essa noite, lá em Isaías 9, diz que Jesus, ele é o príncipe da paz. A paz que nós tanto buscamos. Mas eu te pergunto, que paz é essa que Jesus ele veio trazer à terra? Que paz é essa quando nós vemos, por exemplo, países que estão em guerra? Que paz é essa quando nós vemos lá em Israel, a própria terra em que Jesus veio, constantemente em guerra, sofrendo com violência? Que paz é essa na terra que nós vemos países como no Afeganistão, com um governo ditador? Que paz é essa na terra onde milhares de cristãos ainda hoje são perseguidos em muitos países, são mortos por declarar a sua fé em Deus? Que paz é essa na terra onde se permite ter uma pandemia como essa que nós estamos vivenciando? Talvez você possa ouvir falar em paz e perguntar: aonde está o príncipe da paz com tanta coisa ruim acontecendo no mundo? Primeira coisa que nós precisamos entender é: que paz é essa que Jesus ele veio trazer à terra? Que paz é essa que Jesus ele veio trazer às nossas vidas? E eu creio que uma das melhores formas de explicar isso é lembrando um pouquinho da nossa infância, quando nós brincávamos com os nossos amigos. E sabe aquelas situações que nós vivenciávamos de você estar brincando e de repente essa brincadeira ali na interação, ela acaba se tornando uma briga? Provavelmente você já passou por isso com um irmão, com um primo, com alguém na escola. Começa brincando, mas de repente a brincadeira, ela vira uma discussão, ela vira uma briga. Só que a criança, ela é tão pura, ela é tão inocente, que ela não consegue ficar muito tempo brigada. Ela logo quer fazer as pazes. Ela quer restabelecer aquele relacionamento que foi quebrado. E aí o que se fazia quando era criança? Eu acho que hoje as crianças talvez não façam mais isso, tá? Mas eu vou revelar um pouquinho da minha idade aqui. Eu lembro que na minha época, quando a gente tinha uma desavença lá com criança e queria fazer as pazes, ia até a criança e tinha mania de pegar o dedinho e cruzar assim o dedinho um com o outro, né? Não vou pedir para quem já fez isso aqui falar, porque vai revelar a idade de todo mundo, né? Mas aquilo ali simbolizava paz, simbolizava que o relacionamento ele foi restabelecido. Quando nós pensamos em paz, não imaginem a ausência de sofrimento, não imaginem a ausência de dor, mas pensem em relacionamento. Quando nós olhamos essa palavra paz à luz da Bíblia, pensem em relacionamento. E que relacionamento é esse? O oposto da palavra paz, um dos opostos é rebelião. Aquele que não promove a paz, muitas vezes ele causa rebelião, desavença. E uma das palavras da Bíblia para rebelião é o pecado. O pecado, ele é uma rebelião contra Deus. É o mesmo que eu declarar: Deus, eu sei qual é a tua vontade, eu sei o que o Senhor quer para a minha vida, mas eu quero fazer o que eu quero. Eu quero agir conforme eu acho correto. E na Bíblia, meus queridos, sabe uma das consequências que o pecado ele trouxe? O afastamento de Deus. Morte espiritual. A Bíblia declara que os nossos pecados, eles fazem separação entre nós e Deus. O pecado na humanidade, ele quebrou o relacionamento. É tão forte, meus queridos, é algo tão forte, que a palavra de Deus, ela declara em Colossenses, no capítulo 1, versículo 21, que nós éramos
inimigos de Deus. É essa palavra que é utilizada lá. Essa é uma das consequências do pecado. Ele fez da humanidade inimiga de Deus. A paz ela precisava ser restabelecida. A comunhão precisava ser retomada. O relacionamento ele precisava ser construído novamente. E sabe quem que vai tomar a iniciativa para restabelecer essa comunhão? Não fomos nós, não somos nós, mas o próprio Deus, no seu amor, na sua graça, Ele encontrou uma solução para nos trazer para junto dEle novamente. E sabe por que Ele faz isso? Porque Ele nos ama. Ele quer você perto dEle, próximo dEle, porque Ele te ama. Ele não quer você distante dEle. E para isso, sabe o que Deus ele fez? Ele enviou o seu próprio Filho, gerado pelo Espírito Santo, nascido de mulher, para morrer em uma cruz pelos nossos pecados. Esse é o amor de Deus. Enviou o seu único Filho, para que todo aquele que nele crê pudesse ter vida eterna, para que a comunhão e o relacionamento ele pudesse ser restabelecido. O mesmo versículo em Colossenses 1, que diz que nós éramos inimigos de Deus, declara que em Jesus Cristo nós fomos reconciliados com Deus. Jesus, Ele é o caminho, Ele é a verdade, Ele é a vida. Você quer ter paz? Uma paz verdadeira? Uma paz no seu coração, que mesmo que venham os problemas, mesmo que venham as dificuldades, mesmo que venha uma pandemia, ainda assim você se mantém firme, alegre. Somente Jesus, somente Ele pode proporcionar essa paz, porque Ele é o príncipe da paz. A noite de Natal, ela é uma noite que Jesus ele veio trazer salvação. O mundo diz aí fora, as pessoas costumam dizer que o Natal ele simboliza amor e perdão. Não é isso que nós ouvimos nessa época? Declarando na televisão, nas propagandas: olha, é tempo de perdoar, é tempo de amar. O verdadeiro perdão nós encontramos em Jesus. O real significado do que é o amor nós também encontramos em Jesus. Você quer ter o perdão dos seus pecados? Você quer ter uma comunhão e um relacionamento com Deus? O caminho é Jesus Cristo. E se você está aqui essa noite, não é por acaso, não é por coincidência, é porque o próprio Deus ele te trouxe aqui para falar ao seu coração. A noite do nascimento de Jesus, ela é uma noite de paz. E é isso que nós vamos declarar neste momento.
Quero te fazer uma pergunta. Por que você está aqui nessa noite? Talvez você veio porque recebeu um convite para uma cantata, mas Deus, mais do que para você acompanhar uma cantata, Ele te trouxe aqui essa noite para dizer o que Ele espera da sua vida, o que Ele espera no seu coração. Eu quero fazer um exercício com você nessa noite. Nós já declaramos que Jesus ele é um príncipe. Pense agora em um príncipe. Tenta imaginar um rei aí na sua mente. Talvez você vai pensar em alguém muito bem vestido, alguém cheio de adornos, com uma coroa na cabeça, alguém cheio de riqueza, cheio de poder, cheio de joias, tendo tudo aquilo que quer. Mas o príncipe da paz, como foi louvado aqui, ele nasce em um manjedouro, ele nasce em uma espécie de um estábulo, ele nasce em uma das cidades que eram uma das mais menosprezadas pelo povo da época, sem glamour, sem poder, sem uma glória aparente. E é dessa forma que nasce o menino Jesus, em simplicidade, em humildade e dependendo da providência do Pai, dependendo da providência de Deus. E, meus queridos, essas 3 características, elas vão acompanhar toda a vida e todo o ministério de Jesus: simplicidade, humildade e confiança na providência de Deus. E é isso que Jesus ele espera de cada um de nós essa noite. Uma vida na presença dele, em simplicidade, em humildade e confiando na presença de Deus. São 3 características de um verdadeiro adorador. Eu quero refletir rapidamente em cada uma delas e que eu e você pense nessa noite se essas 3 características elas estão presentes na sua vida. Simplicidade. A adoração ela não é exterior. A adoração ela começa no interior. Ela começa em nossos corações. Deus ele não está preocupado com quanto dinheiro você tem no banco. Deus ele não está preocupado se você tem a melhor roupa para vestir. Deus ele não está preocupado se você tem o carro do ano. A adoração a Deus, a vida diante dele, é algo simples. Deus ele não olha o exterior, mas ele olha aquilo que vai no nosso coração. Deus nessa noite, ele sonda o meu e o seu coração. Ele não quer o seu dinheiro. Ele não quer saber dos bens que você tem. Mas o que ele busca nessa noite é um coração sincero na presença dele. Um coração com desejo sincero em prestar um culto e uma vida de adoração a ele. Qual é o desejo do seu coração essa noite? Mas a segunda característica é a humildade. Jesus, o príncipe da paz, a Bíblia diz que Jesus ele é Deus. Ele é o Criador de todas as coisas. Tudo que você possa imaginar pertence a Ele. Irmãos, quando Jesus ele veio, Ele era o dono de tudo. Ele poderia ter as melhores pousadas ali da época à disposição dele. Ele poderia ter a melhor cidade à disposição dele, porque tudo pertence a Ele. Mas por que Ele faz de uma forma tão simples e tão humilde? Em obediência a Deus. A palavra já havia sido profetizada que Ele nasceria, o Salvador nasceria em Belém, uma das capitais mais menosprezadas da época. E por que Ele nasce dessa forma? Em obediência ao Pai, para que a vontade de Deus ela fosse cumprida. E Ele faz isso até o final da sua vida. Ele nasce de uma forma obediente à palavra de Deus. E na morte dele, na cruz,
ele declara: Pai, afasta de mim esse cálice. Mas na sequência ele declara: antes seja feita a sua vontade. Isso é humildade. É falar: Senhor, eu coloco a minha vida nas suas mãos. Faz o que o Senhor quer dela, porque eu sei que a sua vontade, ela é a melhor. Que nós possamos seguir o exemplo de Jesus. Que nós possamos declarar, como no Pai Nosso: Senhor, seja feita a tua vontade na terra e no céu. Que a obediência que o menino Jesus teve e que o acompanhou durante todo o seu ministério, ela seja também uma característica das nossas vidas. Eu te convido nessa noite a declarar e dizer para Deus: Senhor, seja feita a tua vontade na minha vida. E a Bíblia declara que a vontade dele, ela é sempre a melhor. Nós estamos celebrando o Natal nessa noite. É uma noite de alegria, mas muitas pessoas não têm motivo para celebrar o Natal. Para muitas pessoas será uma noite de tristeza. Os índices mostram que uma das épocas do ano em que aumenta o número de suicídio é justamente no Natal. Porque muitas pessoas não têm motivo para celebrar. E um dos motivos para isso é consequência de uma vida em desobediência a Deus. Um dos motivos para essa tristeza, um dos motivos para esse estado é o fato de não buscar a vontade de Deus para a sua vida. É querer fazer a minha vontade ao invés de buscar qual é a vontade e buscar a direção de Deus. Se nós queremos encontrar a verdadeira alegria, a verdadeira paz, nós precisamos ter uma vida de obediência. Em cada área da nossa vida, em cada momento, declararmos, como Jesus: Pai, seja feita a tua vontade. Mas a terceira característica é a confiança na providência de Deus. Deus, ele tem guardado a sua vida. Deus, ele tem sustentado você e a sua família. É a providência dele. Jesus nasceu sem conforto. Jesus, ele não nasceu ali na segurança do seu lar. Jesus, ele nasceu sob ameaça de morte, sob perseguição. Porém, quando nós olhamos lá em Mateus, no capítulo 2, eu quero ler com os irmãos esse versículo, Mateus capítulo 2, versículo 2, olha o que vai nos dizer a palavra de Deus. Mateus capítulo 2, versículo 2, diz assim: e perguntavam: onde está o recém-nascido rei dos judeus? Porque vimos a sua estrela no oriente e viemos para adorá-lo. Jesus não tinha conforto ali. Jesus não tinha ali a segurança do seu lar. Mas Deus providenciou tudo o que ele precisava naquele momento. Mesmo fora do seu lar, ele teve segurança, ele teve proteção, e ele teve a adoração que ele merece como Rei dos Reis. Ele teve a adoração que ele merece como o Príncipe da Paz. E é isso que Deus, ele faz nas nossas vidas. É isso que Deus, ele faz na vida dos seus adoradores. Ele nos dá segurança, ele nos dá paz, ele providencia tudo aquilo que nós necessitamos. Talvez tenha momentos em que te falte alegria, em que te falte saúde, em que te falte o amor das pessoas próximas, mas Deus, ele nunca falta nas nossas vidas. Quer sentir a verdadeira segurança, conforto? Busque em Deus, pois ele providencia tudo aquilo que nós precisamos. Talvez você pense: pastor, eu não vejo a providência de Deus na minha vida, só tenho problema, dor de cabeça, não consigo dormir em paz,
não tenho paz no meu coração, aonde está a providência de Deus? E eu te convido a pensar, quando você não encontrar, não enxergar, olhe para a cruz de Jesus. Essa foi a maior providência de Deus para as nossas vidas. Providenciou o seu Filho, para que nele nós pudéssemos ter vida e prestar uma verdadeira adoração. Então que nessa noite nós possamos vir e adorar ao Senhor em espírito e em verdade. Oh, Jesus.
Para encerrar, Natal significa nascimento. A Bíblia revela o nascimento do nosso Salvador. A arqueologia, a história comprovam amplamente o nascimento de Jesus. Mas a Bíblia fala em um outro nascimento, que é um novo nascimento. Todos nós passamos ou devemos passar por ele. A palavra de Deus diz que Jesus ele quer fazer de nós uma nova pessoa, uma pessoa transformada. E isso afeta todas as áreas da nossa vida. Ser uma pessoa melhor, ser um esposo melhor, uma mãe melhor, um pai melhor, ser uma esposa melhor, ser um filho melhor, ser um servo dedicado e comprometido, ser um profissional melhor, ser um amigo melhor. E sabe por quê? Porque aquele que está em Cristo, ele é uma nova criatura. As coisas velhas, elas se passam e tudo se faz novo. O Natal, ele simboliza o nascimento, mas ele só passa a ter o verdadeiro sentido nas nossas vidas quando nós nascemos de novo, quando nós declaramos e confiamos a nossa vida a Jesus como nosso Salvador. Você tem buscado um sentido para a sua vida? Você tem buscado ser uma pessoa melhor? Somente Deus, ele pode fazer isso na sua vida. Somente Jesus, ele pode fazer de você uma nova pessoa. Essa noite, Deus ele não quer somente te dizer qual é o verdadeiro sentido do Natal, mas ele te chama para dizer qual é o verdadeiro sentido da sua vida. E a razão da nossa vida nós só encontramos em Jesus Cristo. E ele te chama nessa noite. O Rei dos Reis, ele quer ser o Rei da sua vida.